aberta, né? Quando a gente se comunica bem. Então, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês pegarem papel e caneta ou papel e lápis e terem aí a mão com vocês, tá? Por favor. A gente vai precisar de papel e caneta em 2 momentos, então se vocês já puderem separar agora, é melhor. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar. Acho que agora o pessoal do hospital está chegando, Carol. A Ellen entrou aqui, eles devem estar chegando agora. Sem problemas. Você quer que espere, Jeff? É, só para ela confirmar aqui que está tudo ok, por favor. Combinado. Você me avisa, então? Uhum. Estou procurando falar com ela aqui. Vamos lá, pode tocar, Carol. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Hoje o assunto, como o Jeff já adiantou, é comunicação. Vamos começar com um vídeo, que eu vou querer depois a opinião de vocês, hein? Como o treinamento é sobre comunicação, eu preciso que vocês participem, interajam, que a gente vai ter bastante conteúdo. Combinado? Só pode repetir um pouco que eu fui lá pegar um papel e uma caneta. Eu estou pedindo, eu comecei o treinamento, vou passar agora um vídeo e estou pedindo para vocês interagirem comigo. Tudo bem. Tudo bem? Vamos lá. Este é o primeiro anúncio da história do hambúrguer Grand Filé. Esse aqui, ó. Afinal, a gente tem 40 anos e nunca fez propaganda. É que a gente estava mais preocupado em fazer um ótimo hambúrguer e é por isso que a gente vende bem, porque faz um hambúrguer delicioso e que não gruda na chapa. E o que menos encolhe depois de frito. Ah, faltou pedir para você comprar, então vou pedir. Compre hambúrguer Grand Filé. Bom, a nossa primeira propaganda está acabando. Até logo, desculpe qualquer coisa. Grand Filé. A gente não é muito bom de propaganda, mas é excelente em fazer hambúrguer. E aí, pessoal, ele foi bem? Bem básico. Bem básico. Bem mal. Acho que Bem direto. isso foi parte do marketing. Eles queriam não gastar muito com a comunicação em cima do marketing. Ele fala, a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa com fazer o melhor hambúrguer para vocês. Então, acho que é proposital essa. Foi proposital, eles vão entender beleza. que eles não perdem o tempo deles fazendo a propaganda e sim tentando melhorar e trazer os melhores produtos. Por assim dizer. Então, ele foi mal, mas ele conseguiu passar a mensagem de que o importante para eles não é fazer propaganda, é investir na qualidade do produto, é isso? Isso. Então, na minha opinião... Fala. Desculpa. Na minha opinião, eu acho que tem aquela famosa frase, né? A propaganda é alma do negócio. Não adianta nada, às vezes, a pessoa ter um bom produto e não saber divulgar ele, porque acaba que não atrai novos clientes, sabe? Não atrai novas pessoas que têm essa perspectiva de poder comprar o produto. Aí acaba que fica na mesmice. Então, vamos pegar esse conceito, né, que a gente chegou a essa conclusão de que eles não investem muito em propaganda porque preferem pensar na qualidade do produto. Guardem esse conceito e a gente vai falar sobre eles mais para frente um pouquinho. Então, vamos lá. Só de olhar, vocês conseguem me dizer por que o produto da esquerda é líder em vendas e o da direita não? Não. Porque tem algo de cano. Não? Alguém Pela consegue? qualidade do produto, não? Oi? Pela qualidade do produto. Não, mas só de olhar assim, você não sabe qual é a qualidade do produto. Você consegue, olhando assim, só dizer para mim por que o da esquerda é líder em vendas e o da direita não? Eu acho que é por conta da imagem, não? Eu também por causa da legenda. Acho que por imagem os dois são a mesma foto. A única diferença é que tem uma seta. As imagens são iguais. E nesse produto aqui? Olhando assim, tem alguma diferença? Não. Não, né?
Lembra que a gente falou sobre a questão do não investir na propaganda pensando na qualidade? Sim. Só que a qualidade a gente não consegue enxergar. A gente só vai saber depois que a gente tiver a primeira experiência comprando, né? Que aí a gente vai ver como é que é a qualidade do produto. Antes disso, quando ele está ali na prateleira, a gente não tem a menor ideia. E esse produto aqui? Vocês sabem me dizer que produto é esse? Sim, É Coca-Cola. uma bebida. Alguém falou qual é o produto? Coca-Cola, na minha opinião, eu acho. É uma Coca-Cola. bebida. Pode ser um chá gelado, pode ser... Pode ser um Pepsi. Coca-Cola, saber fazer o marketing bem deles, a gente automaticamente já associa que seja uma Coca, mas é um refrigerante. A gente não... Concordo. E se eu for um pouco mais específica? Que refrigerante é esse? Refrigerante. Só que a gente É um Não, mas que refrigerante. refrigerante é esse? Só de olhar Por assim, conta você da sabe identidade qual é? Lembra visual Coca-Cola, deles. vou ser honesto. Coca-Cola. né? É uma Coca-Cola. Coca-Cola. Mesmo sem ver a garrafa, alguém já tinha dito Coca-Cola. Isso, é por Então, conta da quando identidade uma visual. comunicação é bem feita, não importa qual seja a circunstância, você sempre vai saber que aquilo é aquilo. Ou pela cor, ou pela quantidade de gás, ou pelo tipo de foto, ou pela garrafa. Você não precisa nem ver o rótulo, porque está só escrito refrigerante. Mas bastou você ver a cor que está no copo e a cor do rótulo, o modelo da garrafa, a gente já sabe que é Coca-Cola. E essas Tem marcas? até uma pesquisa envolvendo a Coca-Cola sobre isso. Oi? Tem uma pesquisa envolvendo a Coca-Cola sobre isso, que foi feito um teste de preferência se as pessoas preferiam Pepsi ou Coca-Cola. Eles estudavam a mesma bebida, refrigerante. As pessoas provavam e falavam que provando a Pepsi é melhor. A bebida 1, bebida 1 era a Pepsi e a 2 era a Coca-Cola. As pessoas, pelo gosto, preferiam a esse nível de dopamina era mais agradável. Mas quando depois descobriram que era a Coca-Cola, eles tomavam de novo e analisavam Aí a já dopamina achavam que a deles. Coca era melhor. Aí eles mudaram de ideia. Na verdade, mais áreas do cérebro se ativaram por causa da propaganda da Coca-Cola em relacionar as coisas com feriados, momentos felizes, jantar, momentos de família, por causa disso. Quando você vê a Coca-Cola por várias propagandas, ela sempre remete à família, você descolado, você tem momentos de comemoração sempre. Então, viram que causa mais dopamina, mais o impacto que você vê alguém bebendo Coca-Cola, que você vê nas propagandas, do que o gosto em si. Então, no teste cego, né, sem saber qual é o produto, a Coca-Cola não ganhou, mas depois que eu sei que é Coca-Cola, eu prefiro a Coca-Cola, né? Sim. Por tudo que está envolvido, não apenas com o líquido em si. O que foi? Não só com o líquido, mas pela propaganda, pelas imagens que Isso, a identificação com a marca, né? Você saber que é uma marca que está há muito tempo no mercado, a identificação com o produto, tipo de comercial, né? Tudo isso faz você acabar preferindo um produto em detrimento do outro. E essas marcas, vocês sabem quais são? Vamos lá, a primeira. Não conheço todas. A primeira eu não sei qual é. Ninguém sabe? Eu também não sei, não. É uma marca de óleo de carro, chamada Texaco. Então, vamos para a segunda. Alguém sabe? Adidas. Três listas. A terceira? Pepsi. É do Pepsi, né? A quarta? Eu sei, acho que é do Ipiranga, eu acho. Eu sei de posto gasolina. Isso, é do posto. Que tinha aquele comercial, né? Qualquer coisa que o cara perguntava... pergunta lá no posto Ipiranga. Né? E é do lado? McDonald's e depois? Nike. O que eles têm em comum com a Coca-Cola? São todas marcas grandes. São Elas sempre tentam fazer comerciais que impactam. Como a Nike, você pode saber nem todo produto, mas você sempre vai lembrar da frase marcante que fala, do slogan, Just Do It.
Uhum. Não é só o comercial em si, mas são comunicações que funcionam. São comunicações que foram bem feitas. Tanto a parte da Você lembra do propaganda, McDonald's a por causa qualidade do do palhaço, produto. das ações? Isso. É todo um Depois de Piranga pelos conjunto. comerciais, da Pepsi também. Naquela época tinha aqueles limãozinhos de mascote. Que era da Pepsi Twist? Você... Os limãozinhos? É, Limõezinhos, eu é? lembro. Então, assim, o que elas têm em comum é uma comunicação bem feita, que vai desde a propaganda na TV, a propaganda na rádio, o logotipo, a identificação com o produto, com o público, com o consumidor. Então, todo esse conjunto de coisas, né, que envolve a marca se chama comunicação. É uma comunicação bem feita, quando você faz isso tudo e consegue ser líder de mercado, consegue ser líder em vendas, você consegue trabalhar bem a sua marca, trabalhar bem a sua comunicação com o público. E não só a marca em si, mas vocês concordam comigo que vocês são uma marca? Cada um de nós é uma marca diferente? Sim. Acho que sim, porque é o modo como a gente se apresenta fica gravado na gente. Tipo assim, a mesma coisa. A forma como você trata as pessoas, a forma como você se comporta, a forma como você se veste, tudo isso faz parte da sua identidade, da imagem que você quer passar para o outro. Então, se você quer passar uma imagem mais séria, se você quer passar uma imagem mais descolada, então você também é uma marca. Tudo que envolve você e e a mensagem que você passa é comunicação. Porque tudo comunica, tudo. A sua roupa, a sua maquiagem, o seu batom, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar. A comunicação é um exercício de identidade, da sua identidade. Então, tenham isso sempre em mente. O que eu quero comunicar para o outro que não me conhece, que está me conhecendo agora, que vai passar um período comigo, que está tendo uma experiência comigo? O que eu quero passar? Qual a imagem que eu quero passar trabalhando aqui na Unimed, por exemplo? Se não fosse pela comunicação, essa seria só mais uma lata. Mas, de longe, você sabe que lata é essa. Só pelo líquido você sabe que produto é esse. E isso também acontece com você. Ninguém quer ser só mais uma lata, né? A comunicação eficaz, que alguém já falou aí, que é a alma do negócio. Por quê? Ela é responsável por se identificar o serviço ou o produto com o público, fixação de conteúdo, né? Tudo que você quer transmitir. Não importa se você está falando sobre um assunto muito técnico ou não. Lembre-se sempre, a comunicação precisa ser clara, simples e objetiva. Porque quanto mais a gente complicar esse discurso, mais difícil vai ser o entendimento da outra pessoa. E para falar sobre isso, eu trouxe para vocês a representação mais básica da comunicação, que é quando você tem um receptor, um emissor, desculpa, que é quem transmite a mensagem. Você tem um canal, que pode ser a fala, pode ser escrito, podem ser gestos, comunicação através de sinais, um olhar. Você tem do outro lado um receptor, que pode ser uma pessoa ou podem ser várias pessoas, e a possibilidade do feedback, que é quando você faz pergunta, você procura saber se a outra pessoa ou se as outras pessoas entenderam aquilo que você queria falar. Agora, uma pergunta polêmica que eu quero que vocês me respondam. Você acha que quando alguém entende alguma coisa errada que você disse ou que alguém disse, a culpa é sempre do emissor? A culpa é sempre de quem falou alguma coisa? Não. Não, por quê? não em todos os casos. Porque depende muito da Não é por isso percepção generalizar da tudo. pessoa com o que as outras falam. Às vezes ela não quer entender da forma correta, porque nem sempre não é que ela não tem entendido da forma correta. Às vezes as pessoas não querem entender da forma que é passada. Aí Por ter uma acaba opinião ficando própria, Alguém por assim pensa dizer. diferente?
Alguém pensa diferente? Todo mundo acha que nem sempre é culpa do emissor? Então, eu acho que depende muito do ponto de vista, porque assim, quando às vezes eu quero expressar alguma coisa ou pedir algum pedido para alguém que trabalha comigo, por exemplo, eu acho que eu tenho que expressar, como você falou anteriormente, da forma mais clara e objetiva possível, porque se você for Certo. claro e direto, não tem como muita pessoa abrir margem para poder, às vezes, entender aquilo de maneira errada. Então, acho que é um pouco dos dois, assim, a pessoa tem que ser clara e direta e a pessoa também está ouvindo, tem que estar disposta a entender o que você quer dizer com aquilo, com aquela informação que você vai estar passando. Entendi. Meio termo, né? É, uma bola dividida, né? Entre o emissor e o receptor, é isso? Sim, exatamente, mas foi o que eu falei, né? Eu acho que assim, se você tiver uma comunicação clara e objetiva, não abre muito margem para a pessoa, né? Assim, poder dizer alguma coisa assim, ah, entendi aquilo, porque você está sendo claro e objetivo. É só uma questão de interpretação básica. Certo. Então, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Essa bola não é dividida. A culpa é sempre do emissor. Por quê? Porque existe a possibilidade do feedback. Por mais que o outro vá interpretar ou possa interpretar de diversas formas, você tem sempre a possibilidade de perguntar se a pessoa entendeu, ou por e-mail, ou falando. Então, por isso, a culpa é sempre do emissor, porque você tem a possibilidade do feedback. E se você não usar, você nunca vai saber o que o outro entendeu. Oi, Carol. Não, só o Mário estava com a mão levantada. Ele queria falar. Pode falar. É isso que eu ia falar, porque dependeria muito do contexto. Como você falou, se eu mandar uma mensagem, pode ser para mim que eu entendo uma coisa, você pode entender outra. Então, mais numa conversa, mesmo você está falando com outra pessoa, você sempre tem que perguntar a pessoa entendeu. Realmente, você tem que realmente naquele pode sim que para um futuro a pessoa que recebe deva aprender um pouco para não correr mais, mas em primeira situação você sempre vai ter a sua responsabilidade, porque você vai ter, porque o que mais importante não é ser claro objetivo. Você pode falar, mas o que mais importa é que a pessoa, como você falou, a pessoa compreenda. Porque realmente já tem diversos testes falando isso. Você pode escrever algumas palavras em números, você pode o 1 significar o I, o 4 significar o A, e gramaticamente está errado, mas a pessoa pode entender dessa forma. Então, o que realmente importa no fim, não depende, dependendo da maneira que você fala, é que a pessoa entenda. Isso. Entenda tudo que você quer dizer. Mais do que a pessoa só entenda, né? Mas que ela entenda exatamente aquilo que você quis dizer e não interprete de outra forma. Por isso que a culpa é sempre do emissor. Né? Porque você tem que se certificar de não ter deixado margem para que o outro entendesse errado. Ou entendesse não errado, mas diferente daquilo que você gostaria. Então, como existe a possibilidade do feedback, vocês precisam exercitar. E não é só no trabalho, não, é na vida. Pode ser uma conversa, pode ser uma mensagem escrita. Sempre existe a possibilidade de você perguntar se a pessoa entendeu, para ver se realmente foi aquilo que você gostaria de ter dito. Agora, pegando o papel e caneta, ou papel e lápis que eu tinha pedido para vocês, eu vou deixar aqui escrito, eu vou dar algumas instruções e vou pedir para vocês seguirem no papel. Pode ser? Pode ser, pessoal? Pode ser. Não, é que eu vi a mensagem do... Então, vamos lá. Peguem o papel e caneta ou o papel e lápis. Não tem problema. Oi? O Iago do grupo não está conseguindo entrar, está tendo problema com ele. Você vai puxar ele, Jeff? Vou chamar ele por aqui. Não tem problema não, pode continuar. Então tá bom, vamos lá. Peguem o papel e caneta agora, que eu pedi para vocês separarem. Instrução 2. Siga as instruções abaixo que a gente vai fazer um desenho, tá? Então vamos lá. O desenho deve ter, primeiro, uma cabeça grande e redonda. Podem fazer.
Complicado. Precisa colocar olho, nariz, boca. Só seguir as instruções. Uma cabeça grande e redonda. Comunicação clara e objetiva. Depois, um corpo pequeno coberto de pelos. Qual é o tamanho do corpo? Pequeno. Esse é um corpo... Não, tipo, completo mesmo? Pequeno. Pé, Pequeno. Não, mas tem que ter braços, pernas, pés. Siga as instruções. Um corpo pequeno coberto de pelos. Eis a questão da explicação direta, mas que não dá para entender. Não, dá para entender, dá para entender. Aonde não deu para entender? Uma cabeça grande e redonda. Um corpo pequeno coberto de pelos. Vocês só precisam aguardar, porque eu falei que são instruções, então é um passo a passo. 5. Braços compridos e mãos pequenas com garras afiadas. É para fazer apenas o que está no passo a passo, mas como é um passo a passo, eu preciso chegar no próximo. Então, vamos, por enquanto, seguindo as instruções. Uma cabeça grande e redonda, um corpo pequeno coberto de pelos, braços compridos e mãos pequenas com garras afiadas, pernas curtas e pés grandes. Todo mundo conseguiu acompanhar até agora? Até agora, sim. Então, vamos para o próximo. Um olho no meio da testa e orelhas pontiagudas. Então, do início. Uma cabeça grande e redonda. Um corpo pequeno coberto de pelos. Braços compridos e mãos pequenas com garras afiadas. Pernas curtas e pés grandes. Olho no meio da testa e orelhas pontiagudas. E uma boca grande com dentes falhados. Pode repetir a parte do olho no meio da testa? Olho no meio da testa e orelhas pontiagudas. A orelha pontiaguda é tipo orelha de elfo, sabe? Orelha com pontuda no início. Um olho no meio da testa e o que mais? Orelhas pontiagudas. Não, na parte da boca. Na boca. Boca grande com dentes falhados. Virou um monstrinho, né? Isso aí. E agora a última instrução. Vire a folha e mostre seu desenho para a câmera. Tá, eu vou pedir. Eu ainda estou terminando aqui, pessoal. Isso, Ana. Eu não ouvi, não, hein? Isabelle, isso aí. Acho que ele ficou simpático. Ficou, não Esse ficou? aí que a Ellen mostrou agora, quem é? Júlia. Pessoal do hospital, traz aqui na frente. Aí atrás a gente vai conseguir ver, não. Isso, que eu só vejo escrito Ellen, mas eu não consigo ver se tem mais de uma pessoa. É Esse rapaz, quem é, gente? Me conta. Quem é? Eu não consigo. Quem tá aí no hospital? Mário Furtado, eu vi. Ana Andrade, Alice, Iago. Ai, que bonitinho, Iago. Nossa, o da Beatriz ficou super diferente. Só tu que Ana achou Penedo, bonitinho. Aline, Kathleen. O que mais? Animal não monstrinho. Ficou um monstrinho, isso aí. Isso aí. Quem não quiser conseguir abrir a câmera, manda
Manda uma foto aqui pelo chat. Espera aí, então. Yasmin, tô vendo, Yasmin. Da Yasmin ainda tá olhando pro lado, ó. Ou manda lá no grupo do WhatsApp também, nosso grupo lá dos jovens, que eu mostro aqui. Tô parecendo Isso aquele aí. Monstrinhos S.A. É uma mistura de Mike com Sullivan, né? Exatamente. Isso aí. Quem não, como o Jeff falou, quem não conseguir abrir a câmera, pode mandar no chat, né? Tirar uma foto, ou então no WhatsApp, no grupo, tá? Vocês conseguiram perceber que mesmo passando as instruções iguais para todo mundo, cada um fez o desenho de acordo com o seu jeitinho? De acordo com aquilo que entendeu e interpretou? Sim. Lembra que a gente falou da questão da interpretação, que é importante, embora a culpa seja do emissor? Quando vocês perguntaram, eu não tirei dúvida de ninguém. Eu não pedi o feedback de ninguém. Eu só fui dando as instruções do passo a passo. Por isso que o boneco de cada um ficou diferente. Eu não usei a minha possibilidade de feedback. Eu não perguntei em nenhum momento. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Eu não fiz isso. Eu só dei o passo a passo e pronto. Então, isso acontece também com os nossos processos. Por mais que só exista um passo a passo, se você não tiver a oportunidade de pedir um feedback, gente, vocês estão entendendo? É isso mesmo? Vocês entenderam aquilo que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Cada um vai fazer do seu jeito. Cada um vai fazer da forma que interpretou. Por isso, o feedback é importante, para isso não acontecer. Se eu tivesse tirado dúvidas, se eu tivesse escrito de outra forma, se eu tivesse posto um exemplo do lado, todo mundo ia fazer igualzinho. Mas eu não usei a minha possibilidade de feedback. E é isso que acontece quando a gente fala alguma coisa e o outro interpreta da forma que quiser e a gente não volta lá para pedir o feedback para ver se a pessoa realmente entendeu. Agora a gente vai assistir um outro vídeo que eu acho que vai deixar mais claro ainda para vocês aquilo que a gente falou agora. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser... Aqui não tá saindo som. Travou.
vídeo aqui tá rolando. Ficou sem som aqui Carol, também. volta aí, por favor. Compartilha de novo. Aí vai ter que tirar e voltar, porque ficou sem som o vídeo. Pedi só para vocês deixarem no mudo também agora, enquanto a apresentação está acontecendo, só para não ter nenhum som externo, por favor. O diretor-presidente fala para o gerente. Tá legal o som, pessoal? Na próxima Tá. sexta-feira, aproximadamente Deixa eu passar às pra 17 frente um horas, O chefe de produção diz para o mestre. na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. E aí, pessoal, entenderam? Sim, houve claramente Sim, uma já falta tinha de visto essa comunicação. O também. famoso telefone Não, sem telefone fio, sem né? fio. Já tinha escutado essa história, mas não da parte da festa. É o famoso telefone sem Inédito. fio, né? Sim. Eram instruções fáceis, mas eram muitas instruções. Ninguém teve o trabalho de pedir o feedback para ninguém. Vocês entenderam? Era isso para fazer? Não. No final, cada um foi passando do seu jeitinho, da forma como foi interpretando, e no final o negócio ficou bem diferente daquela instrução inicial, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Era só para assistir um filme, no final ia ter o show de uma banda e tinha que estar todo mundo pelado. Só isso. Então, A pessoal... Annalise falou aqui no chat que foi ficando cada vez melhor. Foi sim, foi ficando cada vez melhor. Espero que eles tenham gostado do resultado no final. Mas a comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro compreende do que foi dito, né? Como a gente disse aqui, a importância do feedback e a questão da interpretação que cada um pode ter daquilo que você fala. Então, usem e abusem do feedback para vocês não serem mal interpretados ou não conseguirem aquilo que vocês precisam. Por quê? Não esqueçam, a comunicação é uma via de mão dupla. Não adianta nada você falar alguma coisa e o outro não entender. Pensando por esse ponto de vista, cada um de nós tem um jeito de se comunicar, um canal de comunicação que a gente prefere, tanto levar a informação quanto receber a informação.
São 3 canais. E é assim, todos nós temos um pouco dos 3, mas sempre tem um que se destaca. Você conhece o seu? Agora a gente vai conhecer. Vocês vão pegar aquela folha de papel que vocês usaram agora há pouco. Pode ser embaixo ou pode ser no verso. A gente vai fazer um teste e eu vou pedir para vocês anotarem as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Faz aquele mesmo esqueminha, Carol, de colocar aqui no chat. Não vai precisar, Jack. Ah, não? Não. Melhor. Já botei aqui no PowerPoint. Ah, tá, na apresentação. Tá bom. Vocês conseguem ler aí? Uns podem estar com o celular, né? Pode estar pequeno. Eu vou ler para vocês o que é para fazer nesse teste. Eu vou ler a pergunta, vocês vão anotar qual eu vou ler a pergunta e a resposta. E vocês vão anotar letra A, letra B ou letra C, qual a resposta que vocês escolheriam nessa situação. Tá bom? No final, a gente soma. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Se não conseguirem ler, ou se tiverem alguma dúvida em alguma palavra, é só perguntar, tá? Então, vamos começar. O que é mais importante na hora de se vestir para um grande evento? Letra A, um visual bonito e arrojado que chame atenção. Letra B, construir uma imagem condizente com a sua personalidade. Ou letra C, estar elegante, mas com total conforto. Marquem a resposta que vocês preferem. Anotem. Segunda questão. Sua casa ideal é: letra A, bonita, bem iluminada e decorada com estilo. Letra B, tranquila e silenciosa, um lugar para relaxar e ficar em paz. Ou letra C, bastante espaçosa, confortável e segura. Questão 3. Em um show musical, o mais importante é: letra A, ver os músicos bem de pertinho, conferir o visual da banda e o jogo de luz. Letra B, que o som seja límpido e bem equalizado. Ou letra C, sentir a energia da música, se mover, dançar e pular. Quatro. Qual dos conjuntos de palavras a seguir mais lhe agrada? Brilhante, horizonte e revelar. Letra B, harmonia, sussurro e ecoar. Ou letra C, perfume, suave e sentir. Questão 5. No trabalho, você prefere que seu chefe lhe passe as orientações sobre uma tarefa de que forma? Opção A, por escrito, via e-mail ou mensagem por aplicativo é uma boa ideia. Letra B, verbalmente, mesmo que seja por telefone. Ou letra C, pessoalmente, com demonstrações práticas do trabalho a se realizar. Questão 6. Há 3 quartos disponíveis no hotel de praia onde você decidiu passar as férias. Qual deles parece ser a melhor opção? Letra A, o quarto com vista para o mar, mesmo que o barulho seja grande. Letra B, o quarto onde se ouve o barulho do mar, mesmo que não tenha a vista. Letra C, o quarto mais confortável, apesar do barulho e de não ter a vista. Sete. Para você, quais gestos demonstram mais carinho? Letra A, presentes e flores. Letra B, palavras doces e frases de apreço. Letra C, um abraço forte e um beijo. 8. Você acaba de ser apresentado a uma pessoa.
Qual dessas características lhe causa uma péssima impressão logo de cara? Letra A. O recém-conhecido terá aparência desleixada e se vestir mal. Letra B. Ele fala demais com a voz excessivamente alta. Ou letra C. Não tem uma personalidade acolhedora, não transmite confiança. 9. Ao contar para um amigo sobre uma peça de teatro que você assistiu, você costuma, em primeiro lugar, letra A, descrever o aspecto do cenário e dos personagens no palco. Letra B, contar sobre a agitação do ambiente, as frases de efeito e as reviravoltas da história. Ou letra C, transmitir o sentimento que a experiência trouxe e o clima que predominava na peça. Dez. Costuma aprender a usar um novo equipamento de que forma? A. Lendo o manual de instruções. B. Perguntando a alguém que já sabe como usar. Ou C. Experimentando para ver para o que servem os botões na base da tentativa e erro. 11. Dessas situações, as que me deixam mais relaxado são: letra A, admirar uma bela paisagem. Letra B, ouvir uma música tranquila, escutar o canto dos pássaros. Ou letra C, tomar um banho quente e receber massagem nos pés. 12. Quando estou em um lugar que não conheço, costumo me orientar por: letra A, placas ou mapas. Letra B, perguntando às pessoas na rua. Ou letra C, seguindo a intuição. E agora a última questão. Reconheço uma pessoa que não vejo há muito tempo, de que forma? Letra A, pelo rosto. Letra B, pela voz ou pelo nome. Ou letra C, pelo perfume ou aperto de mão. Agora eu vou pedir para vocês anotarem, para vocês somarem e anotarem quantas questões vocês marcaram a letra A, quantas questões vocês marcaram a letra B e quantas questões vocês marcaram a letra C. Yasmin e Mário, tem dúvidas? Pode perguntar. Sim, pode perguntar se levantou primeiro. Pode falar, Yasmin. Pode. Eu queria que ela pudesse repetir a número 3 e a 12. 12. Quando estou em um lugar que não conheço, costumo me orientar por: letra A, placas ou mapas. Letra B, perguntando às pessoas na rua. Ou letra C, seguindo a intuição. Qual é a outra questão? A 3. Em um show musical, o mais importante é: letra A, ver os músicos de pertinho, conferir o visual da banda e o jogo de luzes. Letra B, que o som esteja límpido e bem equalizado. Ou letra C, sentir a energia da música, se mover, dançar e pular. Tá bom, foi. Foi? Uhum, obrigada. Oi, Mário. Tá no mudo, tá no mudo. Eu repeti o número 10, não deu para escutar.
Número 7. 10. 10. Costuma aprender a usar um novo equipamento de que forma? Letra A, lendo o manual de instruções. Letra B, perguntando a quem já sabe como usar. Ou letra C, experimentando para o que servem os botões na base da tentativa e erro. Ellen. Será que poderia repetir a número 8? Tá num eco infinito aí. Alguém quer que repita alguma questão? Acho que lá no hospital o pessoal precisa. Agora deu um eco enorme, não consegui ouvir. Eu só não sei, eu só não ouvi o eco, eu só não sei qual é a questão. Poderia repetir a 6, por favor? 6. A 8, a 8. 6 e 8, Carol. Lá no hospital é a 8. Vamos a 6 primeiro. Há 3/4 disponíveis no hotel de praia onde você decidiu passar as férias. Qual deles parece ser a melhor opção? Letra A. O quarto com vista para o mar, mesmo que o barulho seja grande. Letra B. O quarto de onde se ouve o barulho do mar, mesmo que não se tenha a vista do mar. Eu não vejo o mar, eu só ouço. Ou a letra C, o quarto mais confortável, apesar do barulho de não ter vista. Um quarto que seja confortável, mas que eu nem veja, nem ouça o mar. E agora 8. Você acaba de ser apresentado a uma pessoa. Qual dessas características lhe causa uma péssima impressão logo de cara? Letra A. O recém-conhecido ter a aparência desleixada e se veste mal. Letra B. Ele fala demais com um tom de voz excessivamente alta. Ou letra C. Não tem uma personalidade acolhedora, não transmite confiança. Segurança, desculpa. Mais alguém precisa que volte em alguma outra questão? Tá com outra dúvida, Mário? Ou tá só com a mão levantada ainda, daquela primeira dúvida? Desculpa que eu só esqueci de desmarcar. Beleza. Pode seguir então, Carol. Então, agora eu vou pedir para vocês contabilizarem quantas vezes vocês marcaram a questão A, quantas vezes vocês marcaram a questão B e quantas vezes vocês marcaram a questão C. Depois que vocês contabilizarem, vocês coloquem a ordem decrescente dessas questões, ou seja, do maior para o menor. A letra que vocês marcaram mais, vocês colocam primeiro, depois a segunda, depois a terceira. Terminaram? E se tiver empatado, porque a A e a B foi a mesma quantidade? Não estou ouvindo, desculpa. A letra A e a letra B foram as mesmas quantidades que eu marquei. Ah, não tem problema não. Não tem problema se empatar, não. E por último ficou a letra C? No caso, com mais quantidade ficou a letra C. Seria, no caso, a primeira e A e B embaixo. Entendi. Todo mundo terminou, pessoal?
Sim. Quem teve mais A? Eu tive. Teve mais a letra A? Sim, 7. E a letra B? 3 e C3 também. Beleza. Quem teve mais a letra B? Ninguém? Eu tive mais letra B. Tive 9. 9 letra B. E quem teve mais a letra C? Eu. A maioria, né? Eu também. Então, galera, quem teve mais quantidade de letra A é porque são pessoas visuais, utilizam mais o canal visual. Quem teve mais letra B utiliza mais o canal auditivo. E quem marcou mais a letra C utiliza o canal sinestésico. Mas o que é isso? Vamos saber agora. Visual. Quem marcou mais a letra A? A pessoa com predominância do canal visual é ligada na beleza e na estética. Ela fala mais rapidamente porque as imagens se sucedem em sua mente como um filme. Entre o prático e o bonito, sempre escolherá o bonito. Precisa que mostrem o que é, não dando tanto valor às palavras e nem sempre reage bem ao toque. Costuma ser rápida, ansiosa e impulsiva. São pessoas que gostam de projetar o futuro e suas lembranças possuem mais detalhes visuais do que sensações ou sons. Descreve melhor a aparência das pessoas ou coisas do que aquilo que ouve ou sente. O auditivo, quem marcou mais aí a letra B. A pessoa com predominância auditiva não dá grande valor às aparências, mas sim para um bom papo, para o bom senso e para a inteligência. São equilibradas e estão sempre prontas a discutir os problemas, pois acreditam na lógica dos argumentos. A memória para os sons é fantástica. São capazes de lembrar de coisas que lhe foram ditas há anos. Conseguem se concentrar e guardar informações apenas ouvindo-as. Tendem a ser detalhistas, organizadas, tímidas e perfeccionistas. Preferem o previsível e a rotina. Geralmente são mais focadas em tarefas e processos do que em gente. São bons ouvintes, focados, racionais e críticos. E agora, o que deu a maioria, que são os sinestésicos, quem marcou mais a letra C. São pessoas que gostam de tocar e sentir as coisas do mundo. Sensações e sentimentos são as palavras-chave de suas decisões. Seu processo de aprendizagem é rápido ao se envolver em atividades práticas. Preferem o conforto à beleza e buscam sempre o bem-estar, o prazer e o aconchego. Esse tipo de pessoa precisa ser abraçada, tocada, beijada para poder se sentir amada. Gostam de roupas confortáveis, sapatos que não apertam, pisar na areia e estar junto à natureza. Gostam de gente e de falar. São extrovertidas, adoram eventos, festas e oportunidades para a comunicação. Vocês acharam que ficou parecido com o de vocês? Caraca, eu amei. Sim. Ficou direitinho. Eu ia dizer, mas também parecido. Ficou? Eu queria saber como Ficou. é que se engloba a pessoa que tem um pouco de tudo, mas teve a resposta maior em um do que outro. É porque você tem os 3 canais. Então, você vai ter um pouquinho de tudo. Você tem 1 ou 2, geralmente, que são os que é o que você mais usa. Mas não quer dizer que você não tenha do terceiro. Todo mundo tem um pouquinho de tudo. Hã? Entendi. Eu me senti assim, do jeito que ela falou. Com um pouquinho de cada coisa, né? Uma coisa combina mais, outra coisa combina menos. É isso. Porque 1 ou 2 vão acabar predominando, né? Porque é o que você usa mais ou é aquele que você prefere. Mas a gente tem sempre um pouquinho de cada um. O que a gente precisa é que aquele que ficou com a nota mais baixa, a gente poder estimular também.
Porque o perfeito seria eu ter tudo empatado em todos, né? Mas não é possível. Eu não utilizo todos os canais com a mesma intensidade. Mas tem alguns exercícios que a gente pode fazer para poder praticar e melhorar aquele canal que deixar a gente tudo usa equilibrado, menos. né? Para ficar mais equilibrado, exatamente. Eu depois vou deixar no chat aqui do Teams para vocês algumas dicas do que vocês podem fazer para estimular o canal que ficou com a nota um pouco mais baixa. Combinado? Combinado. Tá bom. Então, vamos lá. Para nos comunicar bem, a gente precisa estar atento a 4 pontos que são muito importantes. Empatia, objetividade, escuta ativa e confiança. Confiança é porque ela vem de dentro. Então, quando a gente demonstra que a gente tem confiança naquilo que a gente está fazendo ou falando, a gente pode estar falando o maior absurdo do mundo. Mas se você estiver convicto daquilo, ninguém vai duvidar de você. Então, tenha confiança naquilo que você está expressando, na ideia que você tem, naquela informação que você está passando. Se sinta seguro. Depois, escuta ativa. A escuta ativa é importante para a gente não ficar igual naquela situação lá do monstro, sabe? Que eu não tinha chegado nem na instrução e todo mundo já queria saber o resto do monstro. Calma, vamos escutar primeiro. Vamos entender primeiro o que o outro está falando, para depois eu começar a fazer ou tirar as minhas dúvidas, se for o caso. Então, vamos ouvir primeiro. Saber ouvir é o primeiro passo para você poder falar bem, se comunicar bem. É entender também o que o outro precisa. A objetividade foi o que a gente está falando desde o início. Quanto mais clara e objetiva a sua mensagem for, menor a margem de erro que o outro entenda. É mais fácil do outro entender direitinho aquilo que a gente quer dizer do que entender errado. Então, quanto mais claro e objetivo a gente for, melhor. E por último, mas não menos importante, a empatia. Mas não é só a empatia de você se colocar no lugar do outro, mas você se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro com a cabeça que a gente tem, a gente não se coloca no lugar do outro de verdade. Então, você entender aquela pessoa, o que ela pode interpretar, a visão dela de mundo, também ajuda no exercício da empatia. Quando a gente fala ou escreve, a gente tem a possibilidade de usar 2 níveis desse recurso, tanto da fala quanto da escrita, que é o culto ou o coloquial. O culto é aquele que a gente usa mais formalidades, às vezes umas palavras um pouco mais difíceis. E o coloquial é o normal do dia a dia, porque a gente também não vai falar com um amigo da mesma forma que a gente fala com o nosso chefe, por exemplo, né? Por mais que não precise ser extremamente formal, mas a gente não fala do mesmo jeitinho. Então, para a gente poder se comunicar e falar bem, a gente também precisa se analisar e fazer alguns questionamentos. Como, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade para me expressar? Eu sou muito tímido ou eu consigo falar bem? Como é que é o meu vocabulário? Ele é diversificado? Eu uso termos que as pessoas não compreendem? Eu tenho vícios de linguagem, tipo então, né? Eu costumo repetir várias vezes a mesma palavra? Eu tenho o hábito de falar usando gírias? Uma pergunta para vocês. Como é que a gente faz para melhorar o vocabulário, para se expressar melhor e não usar tantas vezes as mesmas palavras? Ajuda a melhorar o vício de linguagem. Tem uma coisa que pode ajudar em tudo isso. Vocês sabem me dizer o que é? Ler. Perfeito. Perfeito. Era isso que eu queria de vocês. É ler. Ler. Leiam. Não precisa ser um livro por dia, não é isso. Não precisa ser um livro técnico, alguma coisa voltada para o trabalho. Não. História.
livros que vocês se sintam atraídos, histórias interessantes, algum assunto que vocês sejam curiosos e gostariam de saber mais. Leiam, porque ler faz toda a diferença na vida da gente. Melhora o vocabulário, eu uso palavras mais diversificadas, eu consigo me expressar melhor. Então, leiam. Usem ali 1 horinha na semana, olha só, 1 horinha na semana e tirem para ler um livro. Não precisa ser um livro inteiro. Você pode ler um capítulo, pode ser 5 páginas, 10 páginas. Tirem 1 horinha, em vez de jogar videogame, leiam um livro. 1 horinha na semana, acho que dá para negociar, não é tanto tempo assim. Façam isso se vocês quiserem melhorar a expressão de vocês e a forma de se comunicar. O que a gente precisa evitar? Primeiro de tudo, os vícios de linguagem, as gírias e o vocabulário chulo, impropriedade vocabular, erros de concordância e pronúncia, para quem não sabe o que é, e não empregar palavras, siglas ou termos desconhecidos. Eu sei que aqui na Unimed a gente adora uma sigla, né? É o PA, é o EPVM, é a UREM, é o HUR, né? A gente adora uma sigla. Quando a gente está falando entre a gente, beleza, não tem problema, porque todo mundo sabe o que é. Agora, quando a gente está falando com alguém que não conhece, que não sabe o que é, ou com um cliente, ou com quem quer que seja, não é que a gente não possa falar, a gente pode, mas a gente precisa explicar o que é. Um exemplo. Sei lá, se tiver alguém da loja, o senhor recebeu aqui a indicação para o EPVM, sabe? O Espaço para Viver Melhor. E com isso você vai dizendo a sigla, que não é que você não possa falar, mas você explica o que é para a pessoa não ficar perdida. Lembre-se, a sua fala é um dos seus principais instrumentos de trabalho. Então, cuidem bem dela. Quando a gente está falando de texto, e aqui eu vou usar para vocês como exemplo o e-mail, que é uma coisa que a gente faz sempre, faz no dia a dia. Evite ter textos muito extensos. Seja objetivo, coerente e conciso. Atente para a pontuação. Por que eu falo para vocês estarem atentos para a pontuação? Porque a gente tem a gente geralmente, quando está escrevendo um e-mail, a gente sai colocando um monte de vírgula. Então, é importante que a gente use a pontuação correta, adotem um ponto. Ele fica tão triste de só ser usado no final de tudo, sabe? Vamos revisitar as aulas de português? Sujeito, verbo, predicado, ponto. Ponto continuativo. Eu vou continuar o assunto, ali mesmo eu já continuo com outra frase. Eu vou mudar de assunto, eu mudo de linha. Vou para a linha de baixo. Então, não deixem de usar o ponto. E não usem a vírgula pensando que ela é uma pausa para respiração. Eu não sei quem foi que inventou isso, mas ela não é. A vírgula precisa separar uma oração da outra. Usem o ponto continuativo e a pontuação correta. Cuidado com a ambiguidade. A mensagem deve ser clara, sem gerar dupla interpretação. Principalmente quando a gente estiver escrevendo um e-mail que a pessoa às vezes não vai responder na hora, vai responder depois. Então, uma dica, logo de início, no início do e-mail, você já coloca o que você precisa. Fulano, eu preciso da sua ajuda com isso, isso e isso. Embaixo você explica. Aí você pode escrever mais, você pode, mesmo sendo objetivo, explicar melhor a situação que levou aquele ponto, mas bota logo no início aquilo que você precisa, depois você explica. E a impropriedade vocabular. Evitar erros gráficos, vícios de linguagem, utilize sempre o corretor ortográfico ou o dicionário. Então, para a gente poder evitar essas palavras, né? Então, eu escuto muito aqui na Unimed, muitas das vezes, para a gente poder evitar essas palavras, até porque muitas das vezes não existe, muitas vezes, ou frequentemente, ou várias vezes, né? Mas muitas das vezes não existe. É importante, eu sei que agora ninguém vai ter um dicionário físico, né? Então, consultem, porque nem sempre o corretor ortográfico funciona bem.
Se vocês puderem, entrem no site do Volpe. V de vaca, O de ovo, L de lápis e P de pato. Volpe. É vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Lá no site, vocês joguem a palavra, uma busca. Vocês vão jogar a palavra que vocês querem. E se não aparecer nada, é porque a palavra está errada. Vocês coloquem outra palavra e ele vai aparecer o significado. Vai aparecer sinônimo, vai aparecer antônimo, e com isso vocês vão exercitando melhor a capacidade de escrever. Vamos para mais um vídeo aqui. A linguagem, né, correta, ele não estava expressando bem, porque ele devia ser curto e objetivo, porque a pessoa com certeza entendeu o que ele estava querendo dizer. Não é? Tudo bem, que ali ele queria alguma coisa que não era lícita. Então, ser simples e objetivo não ia ser... ele não ia fazer. Mas, assim, não deu para entender, né? Ficou meio complicado. Então, quanto mais a gente complicar a nossa fala e a nossa forma de comunicação, mais difícil vai ser para o outro interpretar e conseguir entender. Mesmo a gente tendo a opção do feedback. Então, guardem isso. Combinado? Combinado. Combinado. Então, a parte de comunicação agora a gente encerra o nosso treinamento sobre o assunto, só que o nosso dia ainda não acabou. Então, para dar sequência na nossa manhã, a gente vai trazer um convidado que também vem falar com a gente, que o Jeff já falou lá no início, o Léo, que vai falar sobre benefícios. Então, vem, Léo, agora é com você. Fala, pessoal, boa tarde. Cara, eu amo Peçanha. Sempre que tem vídeo do Peçanha no... Sempre que tem vídeo do Peçanha no Porra dos Fundos, eu paro o que estou fazendo para dar uma assistida. Pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Aqui algumas pessoas eu conheço, outras não faço a mínima ideia de quem seja. Eu tenho um pouco disso, né? Eu trabalho em home office, né? A gente fala muito por e-mail, muito por Teams, e na hora de reconhecer a gente fica, pô, quem é essa pessoa aí, né? Mas mal sabe que já trocamos muito em algum momento. Pessoal, caso não me conheçam, sou o Leonardo Fonseca, sou do time de benefícios. Trabalha comigo Samuel Teotônio. Eu tenho certeza que a maioria deve conhecer o Samuel, já que ele faz a parte de admissão. Então, assim, além dele também, vocês podem me acionar quando precisar falar algum assunto sobre benefícios, tá? Meu Teams e meu e-mail estão abertos para vocês, então podem ficar sempre à vontade, beleza? Hoje, meu objetivo com vocês aqui é para falar de benefícios, mas não benefícios da empresa em si. Eu quero falar dele de uma forma geral, né? O que é um benefício, para que ele serve, como a gente pode usar, né? Quais são as suas implicações. Então, vamos bater um papo aqui, prometo ser breve, porque está quase na hora do almoço, né? Deve estar todo mundo com fome. Se tiverem dúvidas, pode me interromper, que a gente vai conversando, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que é um benefício, né? Bom, a gente pode entender o benefício como uma contrapartida, uma compensação, uma vantagem que o empregador dá aos seus funcionários em troca da sua dedicação, né? Então, vamos lá. Tu trabalha no decorrer do mês, dá o seu melhor lá para a empresa, e a empresa entende que, em troca desse serviço prestado, desse seu esforço que tu fez durante o mês, você merece receber alguma vantagem, alguma compensação em troca desse esforço que você empregou no decorrer do mês. Mas a empresa faz isso só porque ela é boa, porque ela quer te dar isso aí no final do mês? Também. Mas também tem outros pontos importantes também que devem ser considerados em relação a benefícios, porque o benefício é estratégico, tá? E não é apenas um cartão que tu recebe no final do mês, não. A empresa te dá por diversos objetivos e um deles é estratégico para a empresa. Por quê? Ele é uma ferramenta para atrair talento, né? Além de atrair, você tem que manter ele aqui dentro. Então, você atrai o talento, você retém o talento, e para reter, você tem que motivar o cara, né? Quando eu falo talento, são vocês, tá? Então, assim, para manter os funcionários aqui dentro trabalhando, dando o seu melhor, e que não vá com outra empresa, eu tenho que garantir que ele esteja motivado, né? Que além dele, também seus dependentes, seus filhos, cônjuges, de alguma forma, sejam também atingidos por isso, né?
E não só de forma material, tá? Que são, vamos dizer assim, tangível. Porque o benefício ele pode ser tangível ou intangível. O que é tangível? Aquilo que você mensura, que você pode calcular. O ticket, né? Eu recebo por mês R$500. Beleza, ele é tangível. Mas também pode ser intangível. O que é intangível? É que vem de dentro, né? É a nossa satisfação, é o nosso bem-estar. Então, assim, o benefício, além de ter aquela noção financeira de valor, ele também tem a sensação do bem-estar do colaborador e muitas vezes também dos seus funcionários. Beleza? Seus dependentes, perdão. Bom, o benefício, ele tem duas formas de ser ofertado pela empresa. O primeiro é o legal. Por que legal? Porque ele tem uma previsão, ou seja, por força de lei, ou seja, por força de acordo coletivo. Então, um exemplo. O Vale Transporte ele é um benefício que é previsto em CLT. Ele é inegociável. Tá? Então, assim, toda empresa tem, por obrigação, oferecer o Vale Transporte. Mesmo que o acordo coletivo não preveja o Vale Transporte, a empresa não pode deixar de forma alguma de oferecer aos funcionários. Tá? Inegociável isso. A segunda parte é o acordo coletivo. O que é o acordo coletivo? As empresas sentam com o sindicato todo ano, lá eles discutem quais são a forma que vai tratar, vamos dizer assim, os colaboradores no decorrer do próximo ano. Eu digo tratar o seguinte, o que vai ser oferecido, o que vai ser reajustado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Resumindo o acordo. Então, geralmente no acordo coletivo tem algumas previsões de benefícios não ofertados. Cito aqui o exemplo do seguro de vida. Tá? Geralmente, o acordo coletivo tem a previsão que haja cobertura para seus funcionários de seguro de vida. Beleza? Outra forma da empresa oferecer o benefício é por mera liberalidade. Ela dá porque ela quer. Tá? É porque ela quer. Porque ela quer te motivar, ela quer te reter e quer atrair. Um exemplo disso é a previdência privada. Tá? Que mais para frente eu vou falar um pouquinho dela. O benefício também, isso é importante dizer, ele compõe, deixa eu pular aqui rapidinho, a remuneração total, tá? Deixa eu só botar no slide anterior, que eu me perdi aqui no slide, mas ele compõe a remuneração total, que eu vou falar só sobre ele em seguida. O que acontece? O benefício, ele tem dois pontos que eu considero muito importantes dentro da organização. O primeiro é o corporativo, como já falei diversas vezes no slide anterior, que é atrair, reter e motivar seus funcionários, que é uma troca entre as partes. E outra importância dele é o social. Por que social? Porque ele está aqui para suprir, muitas vezes, a deficiência do Estado. Né? Às vezes o Estado não pode oferecer um serviço ou um direito seu, e esse benefício está ali para poder, de certa forma, amenizar isso que você precisa. Cito como exemplo um plano de saúde, que mais para frente fala mais um pouquinho dele. Ok? Bom, e o que seria uma remuneração total? Eu acho importante colocar esse quadro aqui para a gente entender um pouquinho melhor, porque a gente não dá importância do quantitativo de benefício que nós temos no final do mês. Porque se a gente vê o salário, caiu na minha conta lá R$800. Porra, beleza, tem R$800 na minha conta. Mas a gente não leva em consideração que o plano de saúde tem um custo, dental tem um custo, o VA, o VR tem um custo. Tudo isso são valores que, se somados, eles compõem a remuneração total. Então, assim, no final do mês, tu não tem um salário de 800 ou R$1.000. Tu tem uma remuneração, considerando todos os benefícios ou outras premiações, que é bem maior do que o salário que você recebe. Beleza? Então, assim, o benefício, ele tem essa importância de agregar, né, além do salário que você recebe. Porque, vamos supor, você tem que tirar do teu salário para comprar comida, por exemplo. Né? Tu acabaria perdendo. Então, assim, o benefício tem uma importância financeira que muitas vezes a gente não tem essa noção. Tá? Então, assim, são valores fictícios que estão aqui no quadro, mas que a gente pode ter uma ideia, né, do que ele representa no final do mês. Bom, e quais são os benefícios? Separei alguns, não vou falar de todos, vou falar de forma geral, tá? E vou citar alguns exemplos do que é aplicado aqui na Unimed.
Bom, Vale Transporte, ele surgiu em 85, tá? Antes disso, como era feito? Não era feito. O cara recebia o salário dele e ele pegava parte do seu salário, né? Parte não, um valor bem considerável para poder se deslocar da sua casa para o trabalho. O que isso implicava? Implicava o cara acordar de madrugada para ir para o trabalho andando, vai poder ir de bicicleta, ou o cara pulava a linha do trem. Até acontece hoje em dia, mas era muito mais frequente. O cara pulava o trem, se arriscava para poder pegar um trem e não pagar passagem, porque antes não tinha essa contrapartida da empresa. Então, em 85, o governo entendeu que, pô, já que a empresa precisa da mão de obra, precisa de ter a galera ali trabalhando para poder a empresa andar, então que a empresa subside, eita, faltou aqui a palavra, deu um valor lá para ele no mês, antecipe um valor para ele, podendo descontar uma parte do seu salário para que ele possa ir para o trabalho, tá? Então, o que a empresa tem que fazer? Qual a obrigação da empresa? Garantir que no primeiro dia do mês de trabalho o cartão esteja recarregado, tá? Garantir que todo colaborador, todo funcionário, seja devidamente comunicado sobre qualquer mudança que tiver no Vale Transporte. Digo mudança de integração, ou regra de uso, ou se vai mudar a forma de pagamento. A empresa tem como obrigação, além de fornecer a recarga mensal no primeiro dia de trabalho, também manter o colaborador atualizado sobre qualquer mudança que venha acontecer na modalidade de uso. Tá? Não pode ser pago em dinheiro. Hoje, 90% do país tem um cartão eletrônico. Algumas poucas cidades têm cartão de papel, tá? Mas a maioria absoluta hoje é cartão eletrônico. Então, pode ocorrer no primeiro mês somente ser pago em dinheiro. Algumas empresas praticam dessa forma, e esse primeiro mês pode, mas o mês subsequente, a empresa tem a obrigação de pagar sempre no cartão eletrônico. Por quê? O cartão eletrônico faz integração, né? E além de se fazer integração, não tem desvio de finalidade. Porque se eu pago no dinheiro, o cara pode falar o seguinte: pô, se você apertou aqui, eu vou, sei lá, vou lhe comprar outra coisa. E acaba não usando para o que precisa, né? E falando disso, vem a parte do colaborador que também tem suas obrigações quanto ao uso do benefício, né? Primeiro, cartão pessoal intransferível. Você não pode, de forma alguma, emprestar seu vale transporte para alguém, tá? Ah, Léo, mas eu tenho aquele cartão rosa que a Rio Card disponibiliza. Ok, aquele cartão rosa ele não é vale transporte, ele é um cartão Rio Card. Mas o cartão vale transporte, que é o cartão laranja, ou aquele cartão azul da empresa, ele é vale transporte e ele é pessoal intransferível. Ele não pode, de forma alguma, ser emprestado para alguém. Até porque, se emprestar, a Rio Card tem um sistema que ele faz a leitura da sua biometria e bloqueia seu cartão. E se for recorrente, além de bloquear, ele cancela seu cartão. Então, tu fica um tempo sem poder utilizar o benefício. Beleza? Não pode acumular recarga. Se por algum motivo, 2, 3 vezes na semana ou no mês, tu pega carona, né? E isso acaba gerando acúmulo de recargas. Fala, RH, suspende por enquanto. Por enquanto não preciso. Estou com saldo aqui acumulado. Daqui a 2, 3 meses eu falo com você de novo. Por quê? Além de não ter recarga, também não vai ter o desconto, né? Assim, já é um dinheirinho que pinga mais no final do mês. Beleza? E sempre que houver mudança de endereço ou mudança do transporte utilizado, deve ser comunicado à empresa, tá? Por que é importante vocês seguirem essas orientações? Uso indevido do vale transporte é passível de justa causa, tá? Não é comum ser aplicado, mas há empresas que aplicam justa causa por uso indevido, tá? Então, tenha essa consciência e sempre utilizar o cartão da forma mais correta possível. PAT. O que é o PAT? É o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o famoso cartão alimentação e cartão refeição. Ele já era oferecido pelas empresas de forma espontânea, mas em um momento o governo, para poder aumentar as empresas que distribuíam esse benefício, criou o PAT, que é um programa de alimentação. O que é esse programa? Fala o seguinte: empresas, vocês que aderirem aqui ao programa, eu vou dar para você incentivo fiscal no imposto de renda. Então, a empresa entra no programa,
faz um cadastro no site do governo e todo ano manda para o governo as informações de tudo que foi ofertado no decorrer do ano. Porque com isso, a empresa, além de oferecer para o colaborador lá os benefícios, ele também tem um incentivo fiscal junto ao governo no final do ano. Tá? E quais são as formas de fornecer uma alimentação em refeição? Ele pode ser em refeitório, né? Eu acho que o pessoal de empreendimentos aqui, acho não, eu tenho certeza, usufrui cartão do refeitório, já que a empresa tem esse espaço para poder ofertar. Ele pode ser em cartão alimentação, que é um cartão de uso exclusivo para supermercados, hortifruti, algumas padarias também aceitam, né? E também pode ser o cartão refeição, que é um cartão exclusivo para compra de alimento pronto, né? Você vai no fast food, no restaurante, numa lanchonete, para poder fazer aderir a tua comida pronta para poder consumir ali. Geralmente, onde é feita a alimentação, não é feita refeição e vice-versa, mas existem alguns estabelecimentos que, infelizmente, burlam essa regra e acabam aceitando ambos, tá? Atualmente, na empresa não tem, mas eu vou falar um pouco desse cartão, que pode ser que no futuro a gente acabe adquirindo ele, que é um cartão de plástico único. O que é um plástico único? É um cartão que ele tem a função alimentação e refeição. Tá? Ele tem as duas funções. Então, vamos supor alguém que tem um benefício meio a meio, refeição e alimentação. Ele vai receber o crédito todo num plástico único. Mas isso não quer dizer que ele possa usar o cartão onde ele quiser. Tá? Não será assim. Ele tem um bloqueio de valor ali. Exemplo, R$300 ele vai usar para alimentação e os R$300 vai usar para alimentação. Então, ou seja, ele não pode misturar o uso. Vou usar tudo na alimentação esse mês ou vou usar tudo no refeição esse mês. Não pode. O RH faz uma trava dentro do cartão, né, de valores para cada finalidade. Esse plástico único é para poder facilitar. Porque às vezes o cara tem um cartão alimentação e refeição, aí são 2 cartões, às vezes são 2 senhas. Né? Então, para facilitar, agora as empresas estão oferecendo plástico único. Beleza? Geralmente, a alimentação e refeição tem previsão em acordo coletivo, tá? E geralmente vem atrelado também a cesta básica. O que seria a cesta básica? No caso da Unimed, a gente paga no cartão alimentação um valor todo mês referente à cesta básica, que no caso de hoje são R$70. Mas tem empresas que dão a cesta física mesmo. Tu recebe um saco, uma caixa grande, que vem arroz, feijão, todos os alimentos que compõem a cesta básica. No final do mês, tu vai lá, pega esse teu benefício, bota nas costas e vai embora, tá? Então, aqui não. Aqui a gente dá direto no cartão alimentação para você poder ir no mercado usar como você quiser. Beleza? Gente, espera aí que deu ruim aqui. Lá. Bom, previdência privada. É um benefício muito bacana, muito interessante, que infelizmente muitas pessoas ainda não dão o devido valor para ele. Tá? Por que ele é importante e talvez as pessoas não deem muita atenção? Porque ele é um benefício que tem que ser pensado a longo prazo. Ele é um benefício que o objetivo dele é auxiliar a previdência social. Lá, quando você se aposentar, que vai receber o valor de aposentadoria, esse benefício ele vem para poder auxiliar, né, incrementar o que tu já recebe. Só que assim, é um valor que tu tem que acumular durante alguns anos. Então, por exemplo, todo mês tu tem um descontinho lá, R$20, R$30. A princípio parece ser pouco, mas todo mês ele rende juros. Então, são juros sobre juros. Ou seja, juros compostos. Cada alguém tem uma ideia, uma noção de juros compostos, sabe como é que funciona. Todo mês ele acumula e entra mais dinheiro. Acumula e entra mais dinheiro. Dentro de 10 anos, quando você parar para ver, tu vai ter um montante lá que fala, opa, que bacana, tem um dinheiro legal. Por isso que ele é importante ser pensado no longo prazo. É um benefício para você esquecer que você tem. Tá? Você pega esse benefício, tem um descontinho lá no final do mês, que às vezes nem dá para sentir esse desconto, e esquece que ele existe. Né? Porque vai todo mês lá acumulando valor, acumulando juros sobre juros, e no final, no longo prazo, tu vai ter uma quantia considerável para poder utilizar. E geralmente, as empresas, para poder tornar o benefício mais atraente para os colaboradores,
eles também colocam um valor junto ao colaborador. Por exemplo, como funciona a Unimed hoje? Hoje o colaborador pode contribuir com até 5% do salário na previdência privada. Então, vamos supor que 5% seja R$50 por mês. A empresa, igualmente, coloca mais R$50. Então, assim, além dos teus 50, tu vai ter mais 50 da empresa. Ou seja, R$100 depositado todo mês. Entendeu? Então, como você não tem, tu deixa de ganhar dinheiro. Porque, assim, além de ter toda a contribuição, a empresa quer que você tenha esse benefício, porque ela quer também te dar um dinheiro. Né? Então, assim, o benefício só tem ganho. Você não tem perda em momento algum em relação a ele. Pô, Léo, mas eu vou usar esse benefício só para poder me aposentar? Não, pô, define tua estratégia. Tem 20 anos. Tem que 20, 21 anos de vocês. Querem comprar uma casa. Começa a pensar agora. De repente, daqui a 10, 15 anos, quando você for ver o montante, já tem um dinheiro bacana para poder dar uma entrada. Né? Eu quero, sei lá, comprar um carro daqui a 10 anos. Então, ela começa a juntar agora, da Previdência. Vai juntar um dinheiro sobre dinheiro, juros sobre juros, né? Como eu falei, sempre pensando no longo prazo. Tá? Sempre pensando no longo prazo. Porque lá para frente, no final, vocês vão colher os frutos desse benefício. Então, assim, pesquisem sobre ele. Se quiserem, me chamam aqui no Teams, no chat, a gente conversa um pouquinho para poder falar um pouco melhor sobre ele. Beleza? Lembra quando eu fui estagiário? Acho que eu tinha 19, 20 anos. Que eu fui fazer admissão. Aí a menina chegou e me deu aqui, ó. Termo de seguro de vida. Eu falei, pô, cara, mas pra que isso? Termo de seguro de vida? Pô, tem 19 anos. Né? Mas é porque a gente não pensa na finitude da vida, né? Nos imprevistos que podem ocorrer. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o seguro de vida, embora a gente não goste de falar sobre ele, tem muitas empresas que têm, nem divulgam, né? Porque às vezes o colaborador nem quer ouvir falar sobre o seguro de vida, mas ele é importantíssimo, cara, para um momento muito delicado. Vou dar para vocês um exemplo aqui da assistência funeral, que aconteceu aqui na empresa. A colaboradora perdeu o marido, né? A gente ficou sabendo, ligamos para ela, e quando falamos para ela que ela tinha uma assistência funeral, que ela não precisava pagar nada, que a empresa tinha esse benefício, ela, pô, graças a Deus, que ela não tinha o dinheiro para o funeral. Ela não tinha o dinheiro para poder arcar com o custo do enterro. Lembra que eu falei lá em cima que o benefício, além da importância corporativa, tem uma importância social? Né? Porque às vezes o cara não tem como mesmo. Às vezes o que o Estado, a prefeitura, o governo oferece é algo até às vezes que o cara fala, pô, cara, acho que eu mereci um pouquinho melhor. Né? Então, assim, a importância social que eu falei lá em cima também está nisso. Né? Porque, assim, de amenizar um pouquinho o que o Estado não oferece à população. Então, assim, o seguro de vida é importante ter um conhecimento, é importante que vocês peguem o termo de indicação e coloquem lá quem são as pessoas que vocês queiram que receba esse valor. Porque, assim, se você não colocar ninguém no termo de indicação, caso venha acontecer uma coisa com você, os herdeiros, primeiramente, são filhos e cônjuges. Na ausência desses, são os pais, tá? Mas vamos supor que você mora com sua irmã. E, pô, tu queria que tua irmã recebesse esse valor. Tá aí o termo de indicação. Tu pega o termo de indicação, pô, vou colocar minha irmã mora comigo, minha irmã é legal, quero botar uma parte para ela e botar uma parte para meus pais. Quero botar minha prima, pô, minha prima cresceu comigo, quero também botar uma porcentagem para ela. Então, isso é importante, a importância de ter o termo, porque você pode direcionar quem vai receber um valor em caso de você vir a óbito em algum momento. Ok? Como que na Unimed hoje? 12 vezes o valor do seu salário, caso venha acontecer alguma coisa. Tá? Vou pedir pro Jefferson, no final da reunião, mandar a lista de presença, que eu vou mandar para vocês o termo de indicação e toda a cobertura que tem hoje na Unimed referente ao seguro de vida. Tá? Ao seguro de vida e a assistência funeral. Beleza? Bom, o auxílio creche, geralmente ele tem previsão em acordo coletivo. Hoje na Unimed, como é que funciona aqui na Unimed? Ele reembolsa até R$700, beleza? Para filhos até 36 meses. Tá? Qual a importância do auxílio creche? Que às vezes você tem uma creche de confiança, de repente tua sobrinha ou uma amiga de uma conhecida teve o filho lá, tem boas referências,
mas você não tem aquele valor total para poder custear, né, somente você, essa creche para o teu filho. Né? Então, assim, tem essa opinião, essa alternativa, esse benefício, esse auxílio que a empresa dá, que ajuda você a buscar o que você entende melhor de garantia, de estadia, uma parte do seu dia, no qual seu filho vai ser assistido, né, por uma educação. Hoje, aqui na Unimed, é somente para creche, tá? E não é estendido para cuidadores ou para babás. Bom, e para finalizar, o plano de saúde, que é um dos principais benefícios que qualquer empresa pode oferecer aos seus colaboradores, porque, assim, ele alivia, ameniza em diversas situações do dia a dia do funcionário. Por exemplo, você não precisa perder tempo em fila do SUS para buscar um atendimento. Eu, por exemplo, já viria a madrugada na fila de um hospital para conseguir ter uma senha para voltar uma semana depois de poder ser atendido. Né? Se eu tivesse plano de saúde, eu não teria essa perda de tempo. Então, assim, tanto o funcionário quanto os dependentes, que na maioria das vezes também tem a cobertura, vai ter um atendimento especializado, de qualidade, vai ter um acompanhamento médico, né? Muitas vezes tem um custo 100% arcado pela empresa, então ele tem um benefício bem bacana, com uma cobertura muito boa, que às vezes pode ser estendido para os dependentes, sem ter um custo muito elevado, ou às vezes nem ter custo nenhum sobre isso. E como a empresa ganha também em relação a isso? Reduz a quantidade de falta, porque se você ficar doente, não vai precisar perder muito tempo na fila, às vezes você vai ganhar teu atestado, mas não vai perder o tempo esperando para o atendimento. Né? Atrair e reter cliente, reter talento, os funcionários. Então, por exemplo, aqui na Unimed hoje, a gente tem um plano de qualidade, no qual o Alpha, que é um plano nacional, é 100% custeado pela empresa, tem um dependente 100% custeado pela empresa. Né? Se quiser um plano um pouco superior, que é o Delta, quarto privativo, tem um valor muito abaixo praticado pelo mercado. Então, assim, antes de uma pessoa ir para outra empresa, ela leva isso em consideração. Porque o plano aqui, além de ter uma cobertura muito boa, nós temos mais de 5 mil médicos cooperados, ele é um plano barato, vamos dizer assim, e bom. Né? Então, assim, o plano de saúde, além de ter toda a vantagem para os funcionários, também tem para a empresa, porque ela vai ter a competitividade dela no mercado. Tá? De atrair os melhores para ela. Ok? E o plano de saúde, tem alguns tipos de plano de saúde. Ele pode... Como ele é ofertado na Unimed hoje? Ele é um plano completo. Ele tem obstetrícia, cobre exames simples e com exames complexos, cobre consultas médicas, cobre cirurgias. Mas tem outros tipos de plano que é somente ambulatorial, tá? Ou é somente ambulatorial e obstetrícia. Ou é um ambulatorial manutológico, né? Geralmente, as empresas oferecem um plano completo, como o nosso. Mas pode ser que futuramente vocês vão no médico e outra empresa que ofereça um plano mais básico. Beleza? Na carteirinha de vocês, aliás, toda carteirinha médica tem lá a cobertura do plano. Eu estou sem carteirinha aqui, só vou mostrar para vocês. Lá tem a carteirinha na frente, tem assim, o tipo de cobertura. E lá vem dizendo obstetrícia, ambulatorial, exames e tudo mais. Ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, esclarecer um pouco sobre os benefícios, um pouco sobre o que é benefícios. E como eu disse para vocês, meu canal está aberto. Sempre que vocês precisarem ou tiverem dúvida, vocês podem me acionar, podem me chamar no Teams, pode passar o e-mail, que eu estou à disposição para poder falar com vocês, beleza? Muito obrigada, Léo. Por nada, querida. Só para falar, pessoal, que o Léo falou agora sobre a questão da cobertura, na carteirinha de vocês tem, tá? Tá o número, nome, e embaixo tem aqui falando sobre a cobertura do plano e atrás a abrangência, tá? Só para vocês ficarem de olho. Ah, não sei qual é a cobertura do meu plano. Dá uma olhada na carteirinha que lá tem. Não precisa decorar, não tem escrito, tá? Ô, Carol, eu tô aqui na sede hoje, né?
Aí eu peguei a carteira, coloquei do meu lado aqui no computador, porque eu ia pegar para poder mostrar. Só que eu falei assim, pô, se eu ficar aqui embaixo, vai aparecer alguém, vai me interromper. Eu vou subir. Aí a carteira ficou lá embaixo. Não tem problema não, a gente se divide aqui. Valeu, obrigado. Léo, Carol, muito obrigado pela participação de vocês esse mês aqui conosco, né? Trazendo conteúdo, Carol com o mini curso de comunicação, Léo trazendo aí sobre benefícios para a galera. Foi uma conversa que surgiu lá no final do último encontro, né? E aí o Léo queria participar, eu falei, não, tá dentro, vamos embora, vamos levar, porque vocês precisam, né? Muitos, às vezes, é o primeiro emprego, não conhece todos esses benefícios que a empresa tem, né? Como utilizar também. Então, né, vindo alguém ali, especialista no assunto, trazer para vocês essas informações, fica tudo mais claro, mais tranquilo, para vocês poderem fazer um bom uso também, né? De todos esses benefícios que a empresa pode oferecer. Eu vou pedir para vocês ligarem aí as câmeras, tá? A gente vai tirar aquela fotinha bonita para colocar lá no Workplace, junto com o material de ontem, né? Vou encerrar a gravação aqui agora, né, da nossa reunião. Engraçado, tá como gravar e transcrever. Para a gravação, ok.